Graças e paz, irmãos. Boa noite. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui no dia 22 de novembro para juntos louvarmos e exaltarmos ao Senhor. Para mim é um privilégio falarmos do amor e do poder do nosso Deus. Amém. Juntamente com a igreja, a qual está unida agora nesse exato momento pela fé. Amém. Espero em Deus que você tenha tido um fim de semana abençoado, um mover de Deus atuante na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. E nesse exato momento nós podemos render louvor e adoração ao nosso Deus pela semana que Ele nos deu e pela nossa nova semana que está iniciando. Amém? Gostaria de orar com você nessa noite. Amém? Pedir a bênção do Senhor sobre a sua palavra, que é viva e eficaz, a qual fala, e quando ela fala, ela traz vida, ela traz mudança, renovo. Amém? Se você pode orar comigo nessa noite, feche os seus olhos. É um ato de fé, amém? Porque estamos na presença de Deus, independente que seja presente ou online, o Senhor está, amém, conosco nessa hora. Ele se faz presente para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor e para falar com cada um dos seus filhos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela semana de bênçãos que o Senhor nos concedeu. Nós queremos agradecer ao Senhor pela semana de vida, por tudo que nos aconteceu, por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, por saber que todas as coisas estão seguras em Tuas mãos e nós podemos confiar, nós podemos continuar crendo, nós podemos, ó Deus, permanecer firmes, porque o Teu propósito, ele é imbatível, o Teu propósito, Senhor, é imutável, o Senhor vai até o fim para cumprir tudo aquilo que o Senhor já projetou. E nessa noite nós queremos adorar e exaltar o nome do Senhor pela beleza da Tua santidade, Senhor, pela Tua presença que é magnífica, porque o Senhor, Deus, tem estado presente com o Teu povo e com a Tua igreja. Nesta hora, em nome de Jesus, que todas as barreiras venham cair por terra, Senhor, que toda intervenção e interferência contrária, ó Deus, às nossas vidas nessa hora, ao nosso culto, Senhor, que é para o louvor e glória do Teu nome, Senhor, venha a ser desfeito em nome de Jesus. Senhor, venha falar com a Tua igreja nesta noite, venha trazer paz, venha trazer renovo, venha trazer convicção aos corações, venha trazer fé, renovando o Teu povo, Senhor, para continuar crendo e confiando no Senhor e continuar rompendo em fé, porque o Senhor vai continuar surpreendendo todos aqueles que creem em Ti. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor, por este momento ao qual nós paramos para ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala com os Teus filhos, que todo problema, Senhor, que toda dor, que toda doença, Senhor, que todo medo nessa hora venha dar lugar à fé, venha dar lugar à saúde, à restauração, ao renovo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, orando, Senhor, dando graças a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mais um dia, nós estamos aqui para cultuar o nosso Senhor. Como todos sabem, o mundo sabe, e aqui onde nós estamos, ainda estamos confinados, parcialmente as coisas estão proibidas e nós não podemos cultuar ao Senhor, mas nós podemos estar juntos pela fé, conectados, amém, para louvarmos a Deus. E nesse exato momento eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, nessa noite, para o seu coração, para quem nos ouve no Brasil, que o Senhor possa trazer convicção ao seu coração nessa hora e te levantar, te animar, te renovar, para que você possa continuar na presença desse Deus que não falha, que é perfeito. Amém? Gostaria de meditar com os irmãos aqui em Provérbios, no capítulo 19,
do versículo 21, que diz assim a palavra: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que permanecerá. Amém? Muitos propósitos. O homem não vive sem sonhos. Nós não vivemos sem um propósito de vida. Todos nós temos um sonho. Todos nós queremos chegar em algum lugar. Todos nós queremos algo melhor. Todos nós queremos nos realizar em alguma coisa que nós sonhamos. Todos nós queremos chegar um dia, depois de trabalhado por anos a fio, queremos gozar de férias e ter uma vida plena. E Provérbios aqui, ele expõe, falando sobre plano e propósito. E ele diz que muitos propósitos, muitos planos há no coração do homem. Essa é uma realidade em todo mundo. Todos nós temos planos. Todos nós temos um propósito. Todos nós sonhamos com algo ou com alguma coisa. Mas, infelizmente, no decorrer da vida, muitos de nós somos pegos de surpresas. E aquele plano que nós, com tanto cuidado, planejamos, aquele propósito que estava conosco praticamente a vida toda, ele é contrariado. Aí temos que rever aquilo que planejamos, ou mudar de plano. Deus expõe uma verdade na sua palavra, que é um fato e é uma verdade para todo ser humano. Ninguém pode viver sem um sonho. Ninguém pode viver sem planejar. Nós não podemos simplesmente acordar, ir para os nossos afazeres, voltar para casa, comer, nos relacionarmos como família e dormir, e assim sucessivamente. Todos nós queremos algo além. É normal todos nós querermos algo além desta realidade. Muitos propósitos há no coração do homem. E com certeza você planejou algo para a sua vida um dia. Com certeza um dia você traçou uma meta. E essa meta pode ser surpreendida. O seu plano pode ser mudado por uma intervenção de algo que pode acontecer no decorrer da sua vida. Eu lembro certa vez, conversando com uma pessoa, e ela expôs todo o seu plano e o que ela estava acabando de encerrar para dar cabo a um plano que ela elaborou na sua vida. E já era uma pessoa de uma certa idade, cerca de 60 anos. Ela estava terminando a faculdade dela e estava para aposentar. E eu lembro como hoje, todos nós que a conhecíamos e que era vizinho, foi surpreendido com a notícia que essa pessoa havia morrido num acidente de carro. Ela trabalhou por anos. E depois de uma idade não normal para um estudante, a sua formatura simplesmente ficou para trás. Ela não usufruiu daquilo que ela havia planejado como vida. E o sonho dela era retornar um dia para o seu estado e gozar dos seus 30 anos de trabalho. E na verdade ela não aproveitou nem a sua formação
e nem a sua aposentadoria. Podemos ser pegos de surpresas. Não é uma palavra para você se entristecer. Deus só expõe a verdade dele. Muitos planos há no coração do homem. E esses planos podem vir a ser mudados. Mas isso não significa que eu e você não possamos planejar ou continuar planejando. Aquilo que foi interrompido e você está com vida, você pode recomeçar de novo e ter seus planos mudados, mas continuar vivendo com o seu propósito, até você alcançá-lo. Deus quer nos mostrar que os planos dos homens podem ser mudados, mas os planos dele jamais podem ser interferidos. É uma realidade que planos há no nosso coração. E esses planos, pode ser que muitos deles venham a ser concluídos, mas um ou outro pode não ter o seu cumprimento. E aqui o Senhor falando através de provérbios, e muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Em outra tradução diz assim: muitos planos há no coração do homem, mas a vontade do Senhor permanecerá. Nós temos uma vontade, mas além da nossa vontade tem a vontade de Deus. E o que Deus planejou para mim e para a sua vida é um plano e um propósito firme, o qual ele expõe em Isaías 46, no versículo 10, ele falando por meio do profeta Isaías que não há outro Deus além dele, e nem semelhante a ele, que ele planejou todas as coisas para o mundo, todas as coisas. No início, antes de o nosso mundo se tornar o mundo que é hoje, Deus já tinha trazido um plano e um propósito traçado desde o início. Deus estabelece todas as coisas, o fim no começo. E ele diz que a sua vontade irá prevalecer. Ele fará toda a sua vontade. E eu e você que estamos dentro do plano de Deus pela sua vontade, nós estamos assegurados que Deus vai até o fim para cumprir aquilo que ele te prometeu. Nós falamos na sexta-feira sobre o tempo de Deus. E agora estamos falando sobre os planos de Deus. Falando que os nossos planos, eles podem vir a ruir. Mas os planos de Deus, eles não podem ser impedidos. O próprio Jó, ele expondo no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Irmãos, Deus nos tirou do império das trevas. Ele nos tomou para si e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E no reino do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, Deus tem um plano traçado, um plano firme para tudo aquilo que Ele traçou venha se cumprir. E você faz parte do plano de Deus. Nada do que Deus declarou em toda a Escritura e para todos aqueles que Ele chamou como personagem da sua história com o homem na terra, nenhum dos seus planos caíram por terra. Deus quer que eu e você tenhamos seguros pela fé que aquilo que Deus vem falando desde o início da história do homem, Ele conduz todas as coisas como desde o início que Ele iniciou a sua história com o homem.
Mesmo depois que Adão pecou, desobedecendo ao Senhor, Deus já tinha um plano traçado, lavrado, para que esse plano fosse levado até o fim para se cumprir. E Jó expõe no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O Senhor nos resgatou para viver um plano perfeito, para viver um projeto que não pode ser abalado pelo tempo, que não pode ser abalado pelas circunstâncias, que não pode ser mudado por aquilo que eu e você estamos passando. Provavelmente, conforme a palavra, o que eu e você estamos passando, ou venhamos a passar, está sob o controle do nosso Deus. E Jó, deixando bem claro, a partir do momento que ele vai a um limite pela sua grande experiência com Deus, ele descobre que nenhum dos planos dele pode ser impedido. O plano de Deus para com Jó não era destruir Jó nas aflições, mas era para provar que, por mais que eu e você possamos ser provados, e por mais que algo nosso possa ser tirado por permissão de Deus, Ele trará de volta aquilo que Ele permitiu que foi levado. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nós não vivemos no reino de Deus segundo o nosso plano. Não é o nosso propósito que está valendo, mas é o propósito de Deus. E Ele nos chamou para viver conforme o seu propósito. E o propósito de Deus não pode ser impedido. Eu e você temos, por exemplo, o plano de Deus que foi cumprido por meio de Jesus, ao qual vinha trazer a redenção ao mundo. Os séculos, os tempos e épocas não foram capazes de impedir os planos de Deus se cumprirem por meio do seu Filho. E conforme estava escrito, conforme aconteceu. Nós não estamos no reino de Deus para viver conforme os nossos pensamentos, mas conforme a vontade de Deus. Por isso que conhecer a Deus é importante para sabermos que fomos chamados segundo o seu propósito. Se você observar em Romanos 8:28, você vai ver o apóstolo Paulo explicando que toda a criação geme, esperando a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Tudo está elaborado por Deus para se manifestar no tempo perfeito de Deus. E o apóstolo Paulo fala no versículo 28, um versículo que a gente sempre está comentando, é para ficar guardado nos nossos corações. Porque na maioria das vezes nós estamos passando por situações que nós não entendemos. E o apóstolo Paulo explica que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E você pode falar, mas pastor, você sempre fala sobre esse versículo. Mas eu e você podemos ser pegos vivendo uma situação a qual nós íamos questionar, esquecendo da verdade da palavra. E Deus não vai mudar aquilo que Ele já decretou por meio da palavra. Deus é sério em tudo que Ele faz. E Ele deixa bem claro que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele diz para mim e para você que tudo que eu e você viemos viver nessa terra, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foi chamado segundo o seu propósito. Nós somos chamados e entronizados no reino de Deus. Fomos enxertados na videira para viver o plano e o propósito de Deus. Nós não estamos alheios no reino. Nós não estamos vivendo segundo, e não podemos viver segundo as circunstâncias do mundo. Embora as coisas que acontecem no mundo nos afetam, mas não vai prevalecer acima daquilo que já está estabelecido por Deus. E se eu não entender isso pela fé,
Eu vou viver questionando aquilo que eu estou passando no exato momento, que se chama hoje. Eu vou estar questionando a Deus por que disso ou por que daquilo. E eu tenho que entender pela fé que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o que eu e você possamos estar passando nesse exato momento vai se revelar amanhã e você vai entender que era tudo para o seu bem, porque fomos chamados segundo o propósito de Deus. É o plano de Deus e as coisas estão decorrendo conforme Deus planejou. Não é conforme planejamos, mas conforme o planejamento de Deus. E as coisas estão indo conforme Deus planejou. E eu e você podemos perder o controle no decorrer da vida, no caminhar das coisas. Mas tudo está seguindo o curso que Deus traçou para mim e para você. E a fé não se entende, a fé se vive. E se eu e você formos entender aquilo que está acontecendo, nós vamos entrar em confusão. Nós temos que crer naquilo que está escrito, que funciona para o nosso bem, colabora para o nosso bem. Embora, no entanto, no exato momento que eu e você estamos vivendo, o problema não entendamos, nos entristecemos e queremos respostas, mas a resposta está na palavra. Nós somos chamados para viver por fé e não por vista. E por isso que o escritor aos Hebreus, a Provérbios, ele expõe aqui: muitos planos há no coração do homem, mas agora estamos no reino de Deus. Há muitas pessoas que estão fora do reino, quando passa por várias tribulações, por vários problemas, não sabe o caminho a tomar, não sabe o que fazer. E muitas pessoas acabam se precipitando por não ter mais controle da situação e acaba dando cabo à sua vida porque não sabe como lidar com a situação. E eu e você, pela fé, temos que entender que as coisas que estão ocorrendo, a qual nós perdemos o controle, está nas mãos de Deus. É como o tempo, irmãos, no reino de Deus. Funciona o tempo de Deus e não o tempo do homem, não é o nosso tempo. As coisas acontecem segundo o tempo de Deus. As coisas funcionam conforme Deus estabeleceu para se cumprir no tempo dele. Como nós falamos, e você pode observar em Gênesis, quando o Senhor disse para Sara que ela daria a luz, e ele deixou bem claro para ela que não havia nada que era impossível para ele. E em determinado tempo ela abraçaria um filho. Ele dá um tempo para Sara, dizendo que dentro de um ano, no costume das mulheres, ela abraçaria um filho. E aí é fácil entender, porque Deus expressou, dentro do tempo, do costume da mulher, ela daria a luz a um filho. Mas quando Deus não dá um tempo, independente do que estamos passando, pela fé, eu e você temos que entender que nós estamos seguros, porque eu e você não fomos chamados para viver de acordo com o que eu acho, o que eu penso, mas fomos chamados para viver de acordo com aquilo que Deus traçou na sua palavra, conforme Deus planejou. Você pode observar quando Deus chama Abraão e ele promete a Abraão um filho. Mas Deus não disse quando ele daria esse filho. Deus simplesmente disse que daria um filho. E desse filho teria uma grande descendência. Deus já tinha elaborado um plano, escolhido o homem e expôs ao homem o que ele faria por meio dele. E conforme Deus planejou, e conforme a sua promessa, a sua palavra se cumpriu no tempo de Deus, porque era o plano de Deus dar o filho a Abraão. E como eu e você não servimos o homem,
que não mente e nem se arrepende e nem volta atrás, Deus quer que eu e você entendamos pela fé e não outro meio de servir a Deus. Que eu e você, pela fé, estamos seguros no plano e no propósito de Deus. Não é conforme a nossa força e nem o nosso planejamento, mas é conforme Deus planejou. Se você observar lá em Apocalipse 11, no versículo 15, você vai ver o que Deus fala para João, quando ele foi arrebatado em sentidos, e Deus mostrou um futuro breve, as quais as coisas iriam acontecer. E ele diz lá, quando foi tocada a 7ª trombeta, houve silêncio nos céus. E houve a declaração que todo mundo, todas as nações, veio a ser do nosso Senhor. Todo o governo do mundo virá a ser do nosso Senhor, e Ele reinará sobre a terra de eternidade a eternidade. É um plano ambicioso para o homem, mas para Deus, irmãos, é tão somente uma verdade exposta aos homens. E Deus compartilha para mim e para você dos seus planos tremendos. O que está por vir é algo maravilhoso, já está traçado na palavra. Esse é o plano de Deus. Todo mundo e todas as nações virá a ser do nosso Senhor para todos sempre. Ele reinará sobre a terra eternamente. Esse é o propósito de Deus. E eu e você temos que andar por fé. E quando nós andamos por fé, a nossa fé não desfalece diante das promessas e diante das circunstâncias. Está tudo traçado. Nós não fomos chamados, nós não estamos no reino porque nós queremos estar no reino de Deus. Nós não servimos a Deus porque nós decidimos servir a Deus. Nós não fomos chamados pelo homem. Eu e você não decidimos estar no reino, mas Ele nos convenceu pela fé em fazer parte do reino. Ele nos colocou no seu reino para viver o seu propósito. E tudo aquilo que Ele tem falado, como nós falamos em relação a promessas, irmãos, independe do tempo do homem, mas é do tempo de Deus. Tudo foi planejado para cumprir. E o tempo de Deus foi estabelecido para cada coisa planejada por Ele. Você e eu estamos seguros. Todo o governo, pela lei, dura 4 anos. E se o atual governo não for reeleito, ele tem que dar lugar para outro governo. O seu rei, o meu rei, reina de eternidade a eternidade. E ele traçou um plano perfeito para reinar sobre todos os tempos e épocas. E você faz parte do plano de Deus. O meu e o seu propósito de vida aqui na terra, uma hora e outra, algo que planejamos pode até não dar certo. Mas aquilo que você tem planejado em Deus e por meio da fé, através da palavra, você está assegurado, porque aquele que prometeu não é filho do homem. Ele independe de eleições dos homens. Ele independe, irmãos, de decisões dos homens. Ele decidiu e estabeleceu como propósito, e todo o propósito dele irá se cumprir, conforme ele expõe na sua palavra. E eu quero ler de novo junto com os irmãos. E eu tenho que ativar isso no meu espírito, irmãos. Nós não servimos o homem. O seu Deus e o meu Deus, ele não se abala por nada e com nada. O que o mundo está passando é tão somente aquilo que Deus planejou para a terra, para o homem. Ele diz no versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam.
que digo que o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus deixa bem claro através de Isaías. Aqui não é o planejamento do homem que está arriscado, não dá certo. Aqui é o plano de Deus que foi anunciado desde o princípio, desde a fundação do mundo. Ele preparou todas as coisas, o fim no início, e ele expõe que ele fará cumprir toda a sua vontade. Toda a vontade de Deus foi exposta nas Escrituras. Se queremos conhecer o que Deus pensa e o que Deus fará, é só olharmos para as Escrituras que nós veremos tudo escrito na palavra, por meio dos profetas e apóstolos. E Deus assegura que tudo aquilo que ele decidiu fazer, toda a sua vontade irá prevalecer. Tudo aquilo que ele planejou vai acontecer. Não há ninguém criado, não há uma criatura sequer que pode impedir os planos de Deus. E eu e você fomos inseridos dentro do plano de Deus. A sua vida está assegurada em Deus. O momento que eu e você estamos passando, se há algo te entristecendo e te preocupando, o Senhor manda dizer para você, confia nele. Porque você foi inserido no reino dele. E ele planejou tudo que está diante dos nossos olhos desde o princípio. Você agora está assegurado, porque você faz parte do reino dele. E é um reino forte e poderoso. Um reino inabalável. É um reino poderoso. E é um reino que não passa para outro, o qual o próprio Daniel disse: o seu reino é de eternidade a eternidade, e não passará a outro, a ninguém. Ele vai manter o seu reinado para todo sempre. Em Atos 5, no versículo 39, a palavra diz assim: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sede também achados combatendo contra Deus. Os discípulos aqui, após ter feito proeza no nome de Jesus e ter curado um homem no nome de Jesus, o qual estava à porta formosa, Pedro e João foi levado ao sinédrio. E todo o sinédrio se levantou contra Pedro e João. E aqui foi dado uma palavra, porque tais homens, o sacerdote e o sinédrio já havia se levantado contra líderes que surgiram antes. Alguns deles morreram e o povo foi disperso. Ele diz aqui no versículo 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, e nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de antemão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Essa obra já tem 2000 anos.
E nenhum conselho foi capaz de desfazer a obra e o plano de Deus. Gamaliel deixou bem claro. Alguns outros se levantaram, mas foram dispersos, ficou na história. E ele estava aconselhando para que o sinédrio não levantasse contra esses homens. Porque se essa obra, esse conselho fosse de homens, ia acontecer a mesma coisa, ia se desfazer. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio amparado pelo plano e o propósito do Senhor. E até os dias de hoje, e para sempre, o plano de Deus não pode ser desfeito. E se o plano de Deus não pode ser desfeito, você também não pode ser destruído. Porque você faz parte do plano de Deus. Você recebeu a vida eterna. Se o seu corpo se desfizer, você tem uma casa não feita por mãos. Ela é eterna. Deus entrou nas nossas vidas, irmãos, e mudou a nossa história para sempre, tanto para o mundo presente e para o mundo futuro. Há uma nova Jerusalém nos aguardando nos céus. Há um novo tempo para mim e para você, além desse corpo. E há uma nova história para mim e para você enquanto estivermos aqui nesse mundo. O Senhor deixou bem claro que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Ele estabeleceu um plano duradouro, permanente e um plano poderoso. Eu não sei como você se encontra agora. Se você se encontra triste, assustado, preocupado, angustiado por alguma coisa. Não há nada mais poderoso do que o Evangelho. Não há nada mais poderoso do que o reino e o rei. O governo de Deus está sobre toda a terra nesse exato momento, irmãos. E o mundo está sendo colonizado pelas boas novas. O mundo inteiro está se tornando do nosso Senhor. E vai chegar a hora que essa palavra de Apocalipse 11:15 vai se cumprir permanentemente na pessoa de Jesus que virá sobre a terra. É um plano infalível. Por isso que eu e você temos que confiar em Deus, porque quando eu e você confiamos, nós encontramos segurança em Deus. Porque Deus é rocha. Ele é o lugar seguro. Ele é o esconderijo a qual você abriga. Você está no esconderijo do Altíssimo, irmãos. Debaixo de um projeto perfeito. Imagine, irmãos, a perfeição do propósito de Deus é tão tremendo. E Deus permitiu que o seu filho fosse à cruz e ido ao túmulo, a qual ficou 3 dias. Se esse plano e esse propósito fosse falível, Jesus estaria no túmulo até hoje. Não há na história, irmãos, alguém que ressuscitou e permanece vivo até hoje. Lázaro, que saiu do túmulo depois de 4 dias, ele veio a perecer. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme as Escrituras, já estava lavrado a história do nosso Senhor. Ele nasceu, cresceu e cumpriu o seu ministério, morreu, foi sepultado e ficou na sepultura, conforme os próprios Jesus disse que eles dariam um sinal, o sinal de Jonas, que ele ficaria no seio da terra por 3 dias, simbolizando o ventre do peixe que Jonas ficou por 3 dias. E após os 3 dias, ele ressuscitou. E por 40 dias foi visto por mais de 200 pessoas. E foi assunto aos céus e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E nós vimos o mover do Espírito Santo, o qual ele ordenou
que não nos deixaria órfãos, tem movido em nós. É Ele que tem nos alegrado, é Ele que tem nos renovado. É Ele que tem nos animado dia após dia, trazendo gozo e paz à nossa alma, a certeza que nós iremos vencer um dia após o outro. A segurança que Deus nos dá por meio da palavra, você pode acessar pela fé. O que eu e você viemos enfrentar nesta vida só tem um propósito, irmãos. É de nos fazer bem e não mal. Deus não mentiu ao respeito de você e de mim quando Ele diz na palavra que tudo contribui para o nosso bem, que foi chamado segundo o seu propósito. Nós somos chamados segundo o plano e o propósito de Deus. Não é o plano do homem que é falível. Não é o plano do homem que tem que ser mudado. Ou se abandona este plano e reinventa um novo. Deus planejou e nunca vai mudar aquilo que Ele planejou. Não há dificuldade nenhuma em Deus cumprir todo o seu propósito. E Ele estabeleceu, e assim será para sempre. Se você ver em Isaías 14, no versículo 26, ele diz assim a palavra: quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e a pisarei para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos determinou: quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está: quem, pois, a fará voltar atrás? Deus tem provado aquilo que Ele fala, irmãos. Não pode ser invalidado. Essa palavra está lá em Isaías 37, quando Deus cumpriu ela por meio do rei Zedequias contra Senaqueribe. Deus já tinha lavrado uma sentença, e isso não poderia ser revogado, porque Ele determinou, e a sua mão estendida está: quem, pois, fará voltar atrás? Deus estabeleceu uma sentença aqui, e Deus também estendeu e estabeleceu uma sentença sobre todo o homem na terra e sobre todas as nações na terra. Deus escolheu um homem, e por meio desse homem foi gerado um povo, o qual gerou Jesus. E Deus estabeleceu uma promessa a Abraão, que dele ele faria pai de uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Talvez eu e você nos questionamos, e questionamos a Deus, e questionamos a situação, e esquecemos de tomar posse daquilo que foi decretado a Abraão. Você e eu já somos abençoados em Abraão. Já foi lavrado por Deus, determinado em Abraão, e se cumpriu em Jesus, e se espalhou até a mim e a você. A bênção de Abraão está sobre mim e sobre você, e ninguém pode impedir aquilo que Deus determinou, e ninguém pode invalidar. Enfrente um momento com fé, enfrente um momento com alegria do Espírito. Erga a sua cabeça, porque o Deus que te chamou para viver o seu propósito fará cumprir toda a sua boa vontade. E Ele não voltará atrás em nada que Ele planejou. E um dos planos dele é de ter você em segurança. E pela fé, eu tomo posse dessa segurança em Deus. E Deus chama você para se assegurar nele por meio da fé, que você está protegido e abençoado e guardado no Senhor. Os homens
grandes e pequenos, tem elaborado planos, e os seus planos têm perdido a validade, ou têm caído por terra. E por séculos os planos de Deus permanecem o mesmo, intacto, intocáveis. Para quem acrescentar algo daquilo que ele declarou, tal perderá a sua parte que lhe cabe nos céus, na salvação. Pode passar os céus e a terra. Enquanto eu e você estivermos aqui, os céus e a terra não passará, irmãos. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. E quantas gerações já se passaram e os céus e a terra continuam aqui. Assim também continua prevalecendo o plano de Deus sobre aqueles que creem e sobre aqueles que não creem. É tempo de crer no Senhor. É tempo de crer na sua palavra. É tempo de se firmar e se animar em Deus, pois Ele quer renovar suas forças para você continuar sua jornada de fé e de vitória nele que já foi traçado para mim e para você. Eu e você não servimos o homem. Se você tem um pastor, você não serve o pastor. Você serve Deus por meio do pastor. Você é direcionado pelo pastor, você é apacentado pelo pastor, mas você pertence ao Deus Pai. Você não pertence ao homem. Não foi o homem que elaborou um plano, não foi o homem que elaborou uma igreja. A igreja pertence ao Senhor e essa igreja, ela é invencível, irmãos. Você é invencível. Por mais problemas que eu e você possamos enfrentar, não são os problemas que são capazes de nos destruir. Nós sempre comentamos isso. Infelizmente é uma verdade, irmãos. Poderia não existir tal coisa, mas o responsável por isso é Adão. No mundo nós temos problemas, mas os problemas se enfrentam com ânimo. E esse ânimo é proveniente do nosso Deus, o qual nos deu fé para enfrentar qualquer desafio. Nós não fomos chamados para sermos dominados. Um dia estávamos dominados pelos principados e potestades e dominadores do ar. Eles eram o nosso regente. Mas o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, irmãos, para viver em novidade de vida. Essa vida que foi proclamada por Cristo. E ela é gerada pela palavra. E você já foi alcançado pelo poder da palavra. É tempo de levantarmos a cabeça e olharmos para o plano de Deus, que é a sua palavra. As Escrituras expõem toda a verdade de Deus que não pode ser impedida. Ela não pode ser impedida. Por que Deus disse para Abraão que o seu povo seria escravo por 400 anos? As 7 nações que estavam na terra prometida, Deus estava dando a ele, aos cananeus, oportunidades de se voltarem para o Senhor. Mas enquanto não, o cálice deles ainda não estava cheio. Mas enquanto não, eles estavam cuidando da terra que era do seu povo escolhido, os judeus. Havia feras naquela terra que os judeus não eram capazes de eliminar pelas suas forças. E Deus deixou o povo lá para cuidar da terra e lidar com os animais ferozes, até que o plano de Deus, que era de 400 anos, se cumprisse para que o povo fosse liberto para tomar posse da terra. Há uma nova Jerusalém ataviada como noivo para a sua noiva. E nós só chegaremos lá se permanecermos em Deus. É hora de tirarmos os olhos do mundo. É hora de pararmos de olhar para a esquerda e para a direita e focar apenas no autor e consumador da nossa fé. Um Deus que lavrou um plano perfeito e infalível e nos fez fazer parte dele. É hora de olharmos para esse Deus perfeito
um Deus fiel e poderoso, capaz de cumprir todo o seu propósito. É tempo de eu e você olharmos para a palavra. Tudo aquilo que eu e você temos visto e ouvido é tão somente a palavra se cumprindo. Estes são os dias os quais o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro falou, tempo de homens escarnecedores, andando nas suas próprias concupiscências, aos quais andam dizendo onde está a promessa da vinda do Messias. Tais coisas é anunciada para mim e para você, irmãos. Não é anunciada para o mundo, foi anunciada para a igreja. A igreja faz menção ao mundo da sua palavra para que essas pessoas se arrependam, para que venha fazer parte do reino de Deus. As Escrituras é tão somente para eu e você examinarmos e ver como tudo está indo conforme o plano de Deus. A segurança no reino e a segurança em Deus. O Senhor está te sustentando até hoje e continuará te sustentando até o fim, até a hora que Ele há de vir para nos buscar. É tempo de erguermos a nossa cabeça, irmãos. Se o plano que você traçou um dia não funcionou, há um plano perfeito para você viver, que está na palavra do Senhor. Há uma salvação lavrada para mim e para você. Há uma nova história para eu e você vivermos. Por isso que o Senhor nos tornou novo, para que nós pudéssemos andarmos em novidade de vida e viver o novo de Deus. É impossível o velho viver o novo. E o Senhor te tornou novo para que você possa viver as novidades de Deus. Tudo aquilo que Deus planejou para você está diante dos seus olhos pela fé. E nós não andamos por vista. Está diante dos seus olhos, os olhos da fé. Se aposta daquilo que Deus já traçou para você e para mim. Se aposta da verdade da palavra. Amém? Tudo aquilo que o mundo está passando é tão somente o anúncio do nosso Senhor, que fez um compromisso conosco de vir nos buscar. Nós não precisamos ter pressa ou medo de estarmos aqui na terra, porque esse Deus, Ele voltará para restaurar toda a terra e reinará eternamente, conforme as Escrituras. Não faz diferença, irmãos, estarmos aqui ou irmos para o Senhor. Se estamos aqui, estamos guardados nele. Se formos para o Senhor, estaremos nele. O que importa é que eu e você continuemos nele. E enquanto estamos nele, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa provisão. Ele é tudo que eu e você precisamos. É tempo de permanecer no Senhor, para viver o novo de Deus, para viver a novidade que Deus tem para mim e para você. Não se alarme, porque a própria palavra diz, o próprio Senhor diz na sua palavra, a sua vinda é inesperada. E hoje, aparentemente, está todo mundo esperando e falando da vinda dele. Ele virá como um ladrão, irmãos. A hora que ninguém espera. Vai passar esse momento que nós estamos vivendo, a vida vai voltar ao normal. E conforme está escrito, Ele vai vir e será como no tempo de Noé, as pessoas estão casando e dando em casamento, festejando, vivendo as suas vidas. Tudo vai voltar ao normal, porque a palavra tem que se cumprir. Ele virá quando eu e você não estivermos esperando. Eu e você só precisamos dormir e acordarmos prontos. As nossas vestes têm que estar prontas, ataviadas, limpas, para encontrar com o noivo, não importando a hora que ele há de vir. O importante é eu e você estarmos preparados para a vinda do Senhor. Enquanto ele não vem,
Nós somos instrumentos dele e concordamos com o seu propósito de anunciar as boas novas, de sermos salos nessa terra e de sermos luz para este mundo. Esse é o nosso papel, de vivermos a palavra enquanto ele não vem e desfrutarmos da palavra e desejarmos que outras pessoas façam parte deste reino seguro, que é imbatível e o qual o rei não dará o seu reino para outro. Eu e você estamos com o Rei Jesus e o reino jamais poderá trocar de rei. Não há eleição para esse reino, irmãos. Ninguém pode ocupar o lugar de rei nesse reino. Deus já fez tudo o que ele precisava. Ele nos criou e nos revelou o seu plano. E nos fez parte desse reino perfeito. Nós estamos alheios às coisas. Há um Deus por nós. Então se firme em Deus. Se guarde nele. Faça como os personagens antigos das Escrituras. Mantenha em Deus, independente de qual é a sua situação. Há uma história para eu e você vivermos, tanto nesse presente século, como na vinda do Rei. Há uma vida toda para se viver em Deus. Um plano perfeito e duradouro, eterno. Você recebeu a vida de Deus, irmãos. E você tem a vida de Deus em você. Deus é eterno. E nós recebemos a eternidade de Deus que habita em nós agora. O que haveremos de ser, irmãos, seremos na nossa totalidade. Seremos revestidos de imortalidade. Eu e você fomos gerados por Deus para viver todo sempre com Ele. Nós fomos colocados na videira, enxertados na videira, o qual a vida é permanente. Então receba a vida de Deus, mantenha a vida de Deus em você. Mantenha o seu foco em Deus, seja trabalhando, seja estudando. Não pare de fazer aquilo que você está fazendo, não pare de sonhar. Não pare de trabalhar, não pare de planejar. No ano 2000, para nós encerrarmos, havia uma profecia dizendo que nós chegaríamos a 2000, mas 2000 não passaríamos. E, de certa forma, a igreja estava parada. A igreja não avançava. As pessoas não progrediam. As pessoas estavam focadas na vinda do Senhor. E o ano 2000 veio. E passou o ano 2000 e aqui estamos. O Senhor virá. E Ele não tardará, conforme o apóstolo Paulo fala na sua segunda epístola. Não tardará. Mas enquanto Ele não vem, nós nos movemos em fé. E continuamos sonhando. E continuamos planejando as nossas vidas para alcançar tempos novos, uma vida melhor, uma vida abençoada em Deus. Não é pecado. Deus nos deu o direito de vivermos tudo aquilo que Ele planejou na sua palavra. Então toma posse daquilo que é seu por meio da fé. Viva na fé. Não viva segundo aquilo que você está vendo. Se for segundo o que nós estamos vendo, nós vamos desistir de viver. E vamos desistir de continuar perseverando em Deus. Então continue planejando. Continue sonhando. Continue servindo ao Senhor. Não é tempo de abandonar ao Senhor. É tempo de se firmar em Deus. Porque eu e você estamos vivendo de acordo com o conselho de Deus e não o conselho dos homens. Muitos propósitos há no coração do homem. Mas é a vontade de Deus que prevalecerá. E nós estamos dentro do reino ao qual prevalece a vontade de Deus. O que eu e você mais queremos, a vontade dele prevalecerá. E tudo aquilo que ele planejou e estabeleceu no seu reino vai prevalecer
sobre todas as coisas e sobre toda a época e todas as gerações. Então permaneça em Deus, se firme nele, porque ele vai cumprir toda a sua boa palavra, conforme toda a sua vontade, ele irá cumprir. Ninguém pode mudar aquilo que Deus planejou. E você faz parte do plano de Deus. Você foi chamado segundo o seu propósito. O propósito de Deus. Amém? Nós não fomos chamados para viver o nosso propósito. Os nossos propósitos, os nossos planos falham, mas os planos de Deus não falham. Se Deus planejou algo para a sua vida, ele irá cumprir. Ele irá trazer ao mundo físico para que você viva o plano dele. Então, aquete o teu coração em Deus e permaneça nele, porque você verá a palavra dele cumprindo na sua vida. Amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar te abençoando. Que o Senhor possa continuar movendo em você e que seus olhos possam continuar voltados para Ele. Continue olhando para o plano de Deus, que é a sua palavra. E você vai ver que desde que Ele estabeleceu o seu plano, assim continua o plano dele firme e se cumprindo cabalmente. Amém? Nós temos como exemplo a nação de Israel. Deus escolheu um homem e prometeu uma terra a esse homem. E esse povo habita na terra que Deus prometeu. O povo saiu dessa terra, irmãos, mas Deus havia declarado que eles voltariam e nunca mais seriam dispersos pelo mundo. Nunca mais, irmãos. Nunca mais, não importa se o mundo inteiro, se as nações inteiras se reunirem, e isso irá acontecer. As nações se levantarão contra Israel, mas sob a palavra não há como mudar. O plano de Deus foi estabelecido para aquele povo, assim como foi estabelecido para a igreja. Ninguém poderá tirar Israel nunca mais da sua terra. Ninguém mais poderá dominar sobre aquele povo, porque Deus já determinou uma palavra sobre eles. E quem invalidará? Deus já determinou uma palavra sobre a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer sobre mim e sobre você. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua vida. O problema não pode prevalecer sobre a sua vida. O problema é tão somente um instrumento para você viver o propósito de Deus. O problema é tão somente uma ferramenta permitida por Deus para atuar em você, para você viver o bem melhor de Deus. O melhor de Deus vem e sempre prevalece sobre o mal. Então, que esse exato momento que você possa estar vivendo, que você possa ter em mente pela fé, é um momento passageiro, conforme está na palavra. Foi estabelecido por Deus. Há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, debaixo dos céus. E eu e você sabemos disso, porque nós temos o Espírito de Deus. E Ele nos mostra todas as coisas, nos revela todas as coisas. E você tem o conhecimento do plano de Deus. Então mantenha o plano de Deus no seu coração. Mantenha a sua fé firme em Deus, porque tudo que Deus planejou, você faz parte do plano dele. E tudo que Ele planejou, você tem o direito de viver. É tempo de estarmos em Deus, firmados nele. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Fazermos como Paulo. O único assunto de Paulo era Cristo. Eu não tenho outro assunto que não seja a palavra de Deus. Eu não tenho outro argumento que não seja a palavra de Deus. E é a única que tem vida em si próprio. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, que ainda vai sair. Os jornalistas estão correndo atrás de notícias. E essas notícias serão impressas para sair amanhã. E a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. A palavra do Senhor, ela atualiza a cada dia. Ela não precisa ser reescrita, só relida. Eu e você só precisamos continuar lendo a palavra. E nós vamos descobrir quão Deus maravilhoso nós temos e quão poderoso Ele é. Então se firme em Deus, porque vai cumprir o plano de Deus na sua vida.
tudo no tempo de Deus. Ele não nos chamou para viver no seu reino conforme a nossa hora, conforme o nosso tempo. É tudo conforme o plano e o tempo dele. E o tempo dele é perfeito. E o plano dele é infalível. É perfeito. Não há ninguém que possa mudar a isso. Balaão declarou isso para Balaque. Deixou bem claro. Aquilo que Deus abençoou, não cabe mais maldição. Você já foi abençoado em Abraão. E essa bênção foi confirmada em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com todas as riquezas nos lugares celestiais em Cristo. E ponto final. É só você tomar posse pela fé e viver a verdade da palavra. Amém? Gostaria de orar com você nessa hora. Amém? Que você possa voltar o seu coração para o Senhor. Amém? Deixar o Senhor ativar sua fé, renovar suas forças, porque não há outra verdade além da palavra de Deus. Essa palavra, ela é soberana. Ela sobressai a qualquer verdade. Ela está acima de qualquer verdade dos homens. E ela prevalece sobre qualquer palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos vivendo tempos difíceis, conforme a Tua palavra diz, Senhor. Princípio de dores. Quais os dias, ó Deus, têm anunciado tempos trabalhosos, tempos de guerra, Senhor, de aflição, de batalhas. Mas com os olhos espirituais, tão somente vimos o plano do Senhor se cumprindo para o bem da Tua igreja. Nos ajuda a entender tudo aquilo que vem acontecendo por meio da Tua palavra. E o Senhor disse que quando tais coisas estiverem acontecendo, nos ajuda, Senhor, a corresponder à palavra a qual o Senhor liberou. Não nos deixe estarmos assustados, Senhor, com os anúncios ou os prenúncios do mundo nos dias de hoje. Sei que há uma falência generalizada no mundo, há um problema econômico em todas as nações. Mas o Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor proferiu bênçãos, as quais vieram sobre a vida de Abraão, a qual escolheu, junto com o seu sobrinho Ló, permanecer no deserto. E tudo aquilo que Abraão viu no deserto tornou-se dele. Enquanto Ló preferiu ir para as campinas verdejantes. Aquele que tem a bênção do Senhor e segue a direção que o Senhor dá, prospera independente da época, independente do momento, independente do estado do mundo, independente se estamos no deserto. A tua igreja foi chamada para ir além da circunstância, ir além do momento, a qual será tomada pelo Senhor, a qual comprou com teu sangue. Seremos arrebatados, tomados à força, porque pertencemos a ti. O mundo e a época não podem sucumbir à tua igreja. O Senhor nos tirou de lugar de trevas e nos colocou no lugar de luz, a qual o Senhor é a luz, e nos fez parte dessa luz. Então, Senhor, se há trevas em nosso meio, na nossa mente, nos nossos olhos, clareia, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver que tão somente a Tua palavra que vem se cumprindo fielmente em todos os séculos, e neste século não é diferente. A Tua palavra continua tendo a primazia sobre todas as coisas. O mundo segue o curso que o Senhor planejou. E infelizmente o Senhor viu o coração dos homens nesses últimos dias, os quais o Senhor declarou que o amor de quase todos se esfriaria. O Senhor disse que haveria guerra e rumores de guerra. O Senhor disse que haveria pestes e fome. O Senhor disse que haveria terremotos. E tudo aquilo que o Senhor falou é tão somente verdade, porque o mundo viveu isso.
gerações passadas contemplaram as duas guerras, e há pessoas ainda dessa geração, dessa última guerra, Senhor. E o Senhor simplesmente disse tão somente aquilo que estava diante dos teus olhos, porque o Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor detém todo o poder sobre todas as coisas. E o Senhor expôs na tua palavra o que há de acontecer no mundo. E nós sabemos todas as coisas. E que esse conhecimento nosso não seja apenas conhecimento, mas que seja aplicado, Senhor, em uma vida espiritual de fé. Homens e mulheres que andam na fé, que não andam, Senhor, segundo as vistas, para que nós não sejamos, ó Deus, engolidos como os tais que não têm o teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, visita cada coração nessa hora. Renova a fé dos teus filhos. Senhor, os traz de volta, Senhor, para a tua palavra, a tua verdade. Revela aos teus filhos aquilo que o Senhor declarou que é tão somente a verdade, e não há outro lugar seguro como esse. Tu és, ó Deus, aquele que deveria vir, veio e cumpriu todas as palavras as quais estava relacionado ao teu ministério. E conforme escrita, assim o Senhor cumpriu. E já não está mais aqui, mas conforme a palavra está à direita do Pai. E o Senhor disse que voltaria para buscar a tua igreja, e isso está prestes a acontecer. Então alegra, renova, ergue a tua igreja, Senhor. Dá força à tua igreja para levantar, Senhor, e não se desanimar diante do quadro que se apresenta diante dele nesse exato momento, porque nós estamos vivendo os planos dos homens. Nós estamos dentro dos planos que o Senhor estabeleceu para todas as épocas, para todos os tempos. Nós fazemos parte do teu plano e estamos assegurados nele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em uma posição privilegiada. Além de sermos lavados e remidos no teu sangue, nós temos dado pelo Senhor o poder, Senhor, de reconciliar o homem contigo. Nós não somos, ó Deus, aquilo que a nossa mente está nos dizendo. Às vezes achamos que e colocamos isso na nossa mente e nos sentimos como fracassados, frustrados. Senhor, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para prevalecer pelo poder que há no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos voltarmos para Ti. Nos ajuda a fazer como o Senhor ordenou, que é o papel da igreja. Buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Faz-nos entender, ó Deus, qual é o nosso papel por meio das Escrituras, para que nós possamos viver a verdade da palavra e não sermos sucumbidos, ó Deus, pelo momento que se apresenta diante de nós. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é a verdade para aquele que crê. Toma cada coração nessa hora. Restaura a fé, restaura a alegria, Senhor. Restaura, Senhor amado, lares agora, os matrimônios, a família, Senhor. Essa pessoa que está no álcool, Senhor, nas drogas. Senhor, essa pessoa que está, ó Deus, em depressão, com angústia, Senhor, ansiedade que tem tomado o seu coração, em nome de Jesus, traz essa pessoa a realidade da palavra, traz essa pessoa a realidade da vida, da fé, para que ela possa ver, ó Deus, com os olhos da fé, a sua história mudada, em nome de Jesus. Pai, eu oro abençoando os teus filhos nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer a você que esteve conosco até esse momento, a irmã Ana Célia, a irmã Alejandra, a irmã Lília, a minha esposa Andiara, o pastor Joel, a irmã Helenice, a irmã Marília, a irmã Enilmar. Amém? Irmã Marília e tantas outras pessoas que aqui estão. Se porventura eu não lembrar do seu nome, irmão Wellington. Amém? Pastor Jorge, todos os outros irmãos. Amém, irmão? Se eu não mencionar o seu nome, amém? Deus te abençoe. A irmã Lília. Amém? Que o Senhor atue no seu coração. O irmão Julian. E assim, irmã Andréia. Amém? Todos quantos deram tempos
para parar e adorarmos o Senhor. Amém, irmão Jackson? Que o Senhor os abençoe ricamente. Você foi chamado para viver um propósito perfeito e duradouro, irmãos. Infalível e imutável. Há segurança no reino e há segurança no Rei. Então fique em Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E na próxima sexta-feira nós estaremos aqui fazendo a nossa live. Esperamos que a partir do dia 12 de dezembro nós possamos estar aí voltando a nos reunirmos no nosso salão para juntos adorarmos ao Senhor e juntos louvar a Ele. Amém? Que Deus te dê uma semana abençoada, repleta das suas bênçãos, de livramento, de socorro, amém? De provisão, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.